Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver o assunto potências naturais de matrizes quadradas. Este assunto está na página 107 da apostila 6. Vamos considerar A uma matriz quadrada. Que é mesmo matriz quadrada? Número de linhas igual ao número de colunas. Vamos considerar I a matriz identidade. Identidade. Matriz identidade é aquela que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante dos elementos são todos zero. Lembrando, né? Diagonal principal, todos os elementos iguais a 1, o restante zero. Vamos considerar a matriz A e a matriz B, ambas quadradas de mesma ordem. Ordem 2 significa duas linhas, duas colunas. Ordem 3, três linhas, três colunas. Ordem 4, quatro linhas, quatro colunas. Nós temos o seguinte, que a matriz A elevado a zero é igual a identidade. Nós temos que a matriz A elevado a 1 é a própria matriz A. Nós temos que A quadrado, matriz A elevado a 2, A elevado a 2, a matriz A elevado a 2 é a mesma coisa que A vezes A. A matriz A elevado a 3 é A vezes A vezes A. E assim por diante. E nós temos que a matriz A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A. Aqui com N fatores. Ou seja, A elevado a 5 vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5 vezes, tá bom? Esta é a teoria da aula 18, que está na página 107. Exercício 1. Eu vou fazer aqui a leitura do enunciado e depois eu vou colocar aqui somente um resumo, tá bom? Diz assim: dada a matriz A, menos 2, 3, menos 1, 2, e definindo-se A elevado a 0 igual a I, A elevado a 1 igual a A elevado a K igual a vezes A vezes A vezes A com K fatores, onde I é uma matriz identidade de ordem 2, com o K pertencendo aos naturais, e K maior ou igual a 2. A matriz A elevado a 15 será dada por... Um resumo aqui. A matriz A do enunciado é essa aqui, ó. Menos 2, a primeira linha, menos 2, 3, a segunda linha, menos 1, 2. Essa é a matriz A. E ele quer simplesmente que você calcule quem é A elevado a 15. A elevado a 15. Um aluno um pouco mais afoito, ele vai tentar calcular elevado a 15. Ele vai passar a prova inteira resolvendo um exercício. A elevado a 15, ele vai ter que fazer A vezes A vezes A vezes A vezes A. 15 vezes A, né? Aparecendo o fator A. Não é assim que você vai resolver. Olhe a técnica para você resolver esse tipo de exercício.
A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. A elevado a 15, eu vou desmembrar isso. Como é que é um expoente ímpar? Eu vou desmembrar assim, ó. A elevado a 14 vezes A, ok? Não fiz nada de diferente, nada de absurdo. Propriedade de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes e tal, né? Novamente, eu vou fazer o seguinte. A elevado a 14, eu posso escrever como A quadrado elevado a 7 vezes A. Professor, não ajudou nada isso daí, viu? Mas pelo menos eu fiz aparecer alguma coisa que eu sei calcular. A quadrado eu sei calcular. A quadrado, aqui ó, eu vou pegar essa expressão aqui ó, e vou calcular quem é A quadrado, já que eu sei, não é complicado. A quadrado é A vezes A. Mas quem é a matriz A? Menos 2, 3, menos 1, 2. Multiplicado por ela mesma. Menos 2, 3, menos 1, 2. Vamos calcular isso daí. Então, A quadrado será... Como é que é mesmo que eu acho a matriz produto? Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Tá bom. Com tranquilidade, nós já vimos multiplicação de matrizes em aulas anteriores. Qualquer dúvida, procure a videoaula que trata desse assunto e assista novamente. Vamos lá. Esse elemento aqui, ó, é primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes menos 2 mais 3 vezes menos 1. Primeira linha com a primeira coluna. Vai ser o elemento da primeira linha, primeira coluna. Isso aqui, ó, dá 4. Aqui dá menos 3. 4 menos 3, 1. Este é 1. Vamos ver o elemento da primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Menos 2 vezes 3. Mais 3 vezes 2. Aqui dá menos 6. Aqui dá 6 positivo. Menos 6 mais 6, 0. E esse elemento da primeira linha, segunda coluna, é 0. Esse elemento, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Vai ficar menos 1, segunda linha, primeira coluna, vezes segunda linha, primeira coluna, perdão. Segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes menos 2. Mais 2 vezes menos 1. Aqui, ó, menos vezes menos dá mais 2. Aqui dá menos 2. 2 menos 2, 0. 0. Agora este último elemento aqui. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3. Mais 2 vezes 2. Aqui dá 4, aqui dá menos 3, 4 menos 3, 1. Repare que A
ao quadrado, ficou a matriz identidade de ordem 2. Diagonal principal, os elementos iguais a 1, o restante igual, os elementos iguais a 0. Eu apaguei esse lado aqui para a gente poder ter espaço para continuar a resolução do exercício 1. Chegamos que A quadrado é a matriz identidade de ordem 2. Mas vamos ver o que é que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando com isso aqui, ó. A elevado a 15 quanto vale? Nós chegamos à conclusão que A elevado a 15 é a mesma coisa que A quadrado elevado a 7 vezes A. Eu copiei isso aqui, ó, tá bom? Copiei isso aqui. Agora vamos substituir o A quadrado. Repare que A quadrado deu a identidade de ordem 2. Deu a identidade de ordem 2. Vamos substituir aqui. A elevado a 15 é igual a ao quadrado. Deu a identidade. Não importa de que ordem. A identidade lá de ordem 2, vou colocar só I. Elevado a 7 vezes A. Vamos pensar um pouquinho como se fossem números reais. 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a 3 é 1. 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a n é 1. O mesmo acontece com a identidade. Lembre-se que a identidade, a matriz identidade, é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. I vezes A é A. A vezes I também é A. E I vezes I é I. E I ao cubo é I. I elevado a 4 também é I. Então aqui, ó, olha o que eu vou ter. A elevado a 15 é igual. I elevado a 7 é I. Vezes a matriz A. A elevado a 15 é igual. Identidade vezes A é igual a A. Logo, A elevado a 15 é a própria matriz A, que é primeira linha menos 2, 3, e a segunda linha menos 1, 2. A elevado a 15 é igual à própria matriz A. Vamos agora resolver o exercício 2 da apostila. Acompanhe comigo a leitura e eu vou depois colocar só um resumo aqui. Se I é a matriz identidade de ordem 2 e A é a matriz onde a primeira linha é 0, 1, a segunda linha é menos 1, 0, então A elevado a 2019 é igual a... Vamos lá. A matriz I é a identidade de ordem 2. A matriz A é assim, ó. 0, 1, a primeira linha. A segunda linha, menos 1, 0. Ele quer saber quem é A elevado a 2019. Se no exercício 1 o examinador já pedia para você A elevado a 15, que praticamente impossível ficar calculando A vezes A vezes A, imagine aqui, A elevado a 2019. Eu vou usar a mesma técnica. Se o expoente é ímpar, eu vou separar, vou fazer aparecer expoente par. Professor, se já fosse par, você não precisava desmembrar. Vamos lá. A elevado a 2019 é a mesma coisa que A elevado a 2018 vezes A. Né? Soma os expoentes, conserva a base e volta a 2019. A elevado a 2019, agora eu vou aqui fazer o seguinte. A ao quadrado elevado 2018 dividido por 2. 1, 0,
baixo 0, 0, 1, 0, 8, 9. 1009. 1009 vezes A. Agora, não melhorou muito. Como eu disse no exercício 1, não melhorou muito. Mas pelo menos eu fiz aparecer alguma coisa que eu posso tentar calcular. Eu fiz aparecer A quadrado. Vamos parar um pouco por aqui e vamos calcular quem é A quadrado. A quadrado é a matriz A vezes ela mesma. Mas quem é a matriz A? Matriz A, 0, 1, menos 1, 0, multiplicado por ela mesma. 0, 1, menos 1, 0. Então, A quadrado. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Vamos achar primeiro esse aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Eu vou fazer os cálculos aqui e eu escrevo quem é A quadrado do lado de lá, tá bom? Primeira linha, primeira coluna. Vai ficar 0 vezes 0. Mais 1, primeira linha, primeira coluna, vezes menos 1. 0 vezes 0 é 0, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, menos 1. Vamos achar agora primeira linha, segunda coluna. O elemento que vai estar na primeira linha, segunda coluna. Ah, bom, vamos lá tentar descobrir. Esse aqui primeiro, ó, primeira linha, primeira coluna, eu já achei. Menos 1. Vamos achar agora esse aqui, ó, que é a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 1. 0 vezes 1. Mais 1 vezes 0. 0 mais 0, 0. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é 0. Agora vamos achar este aqui. Este é segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 0. Mais 0 vezes menos 1. 0 vezes menos 1. Isso aqui dá 0. Aqui também dá 0. 0 mais 0, 0. 0. Vamos agora encontrar o elemento que está nesta posição. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 1. Mais 0 vezes 0. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1. Poxa vida, professor. No exercício anterior, apareceu justamente a matriz identidade, que os elementos da diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1, o restante é 0. Aí não, aí deu menos 1. A diagonal principal, os elementos todos iguais a menos 1, o restante 0. Mas isso não é identidade. Mas nós vimos em aulas anteriores multiplicação de um número real por uma matriz. Ora, isto aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes 1, 0, 0, 0, 1. Mas isto é a identidade. Então, A quadrado é igual a menos I. Menos I. Maravilha. Eu vou
Eu vou apagar aqui para a gente ter espaço, mas acho que ainda dá para continuar um pouco mais aqui, ó. Nós tínhamos o seguinte, ó. Nós tínhamos que A elevado a 2019 ficou igual a quadrado elevado a 1009 vezes A. Então, A elevado a 2019, quem é A quadrado? Nós acabamos de encontrar. A quadrado é menos I. Menos I elevado a 1009 vezes A. A elevado a 2019 é igual. Quando o expoente de uma potência é ímpar, aqui tem um menos, ó, negativo, elevado a expoente ímpar, lembre-se que conserva o sinal da base. Também negativo. E quanto que é I elevado a 1009? I vezes I vezes I vezes I vezes I. Quanto que é isso? É igual a I vezes A. Portanto, A elevado a 2019 é igual menos quem é I vezes A? A. Só para não ter que apagar aqui, eu vou continuar nesse cantinho aqui, ó. A elevado a 2019 é igual menos A, oposta da matriz A. Vamos voltar no início. Vamos voltar aqui no início. Quem é A? 0, 1. Menos 1, 0. Quem será menos A? Está aqui, ó. Oposta de A. É só trocar os sinais. 0 não tem oposto. 1 tem oposto. Menos 1. Menos 1 tem oposto. 1 positivo. 0 é 0 mesmo. Portanto, A elevado a 2019 é a matriz onde a primeira linha é 0 menos 1 e a segunda linha é 1, 0.